Diálogos, o podcast de comunicação, mobilização e advocacy sobre tuberculose. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos, o podcast de comunicação, mobilização social e advocacy sobre tuberculose. Eu sou a Carla. Olá a todos, eu sou o Leandro e hoje vamos falar sobre sociedade civil e tuberculose, frente de atuação, seus limites e possibilidades. Esse é o último episódio da primeira temporada do nosso podcast. Pois é, gente, hoje nós estamos chegando no último episódio dessa temporada. E para falar sobre o assunto, nós temos um convidado e uma convidada que são ativistas históricos em tuberculose. Para iniciar, nós temos uma convidada que é advogada e membro da Secretaria Executiva da Parceria Brasileira de Tuberculose, a Márcia Leão. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite, Márcia. Queria que tu começasse te apresentando. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a Carla já gentilmente aí me apresentou, né? Eu sou Márcia Leão, sou advogada e trabalho com direitos humanos e políticas públicas. Como já dito, eu atualmente estou na Secretaria Executiva da Parceria Brasileira contra a Tuberculose, Stop TB Brasil, e também faço parte da ARTE-TB, que é a Articulação Nacional de Tuberculose. Eu sou coordenadora executiva do Fórum de ONG AIDS do Rio Grande do Sul, que o nosso fórum, ele, apesar de ser originalmente uma articulação do movimento AIDS, no curso dos anos, aí, com os rumos das epidemias, acabou reunindo também a tuberculose, as hepatites virais e outras ISTs junto. Hoje em dia, aqui pelo Rio Grande do Sul, o Fórum do Rio Grande do Sul faz parte da coordenação do Comitê Estadual de Enfrentamento da Tuberculose. A nossa vocação aí nos últimos 14 anos no Fórum também está diretamente com a questão do enfrentamento da tuberculose. Obrigada, Márcia. É realmente um privilégio poder contar com a tua participação hoje. E para iniciar, queria trazer uma questão para ti, Márcia. A gente sabe que a participação comunitária na construção da saúde pública é garantida constitucionalmente desde a Constituição Federal de 1988, embora tenha sofrido alguns ataques nos últimos anos. Queria que tu me falasse um pouco quais são os desafios que tu vê hoje na manutenção de direitos e avanços nas políticas, sobretudo as políticas intersetoriais, que no caso da TB se interligam com o combate à fome, à pobreza, a reinserção social e o acesso a emprego e renda. Quais são, assim, na tua opinião, os principais desafios nesse momento? No Brasil, a gente tem um histórico de participação comunitária na saúde pública já desde o tempo das ações, quando elas eram ainda mais assistenciais, lá com os socorros públicos, ainda no século XIX, né? E a gente passa por períodos em que vários direitos eles foram suprimidos, incluindo a atuação comunitária, quando ali durante a ditadura. E aí, naquele processo que a gente vem de redemocratização do país, a atuação ela volta a ser muito mais forte. E eu acho que para a saúde, o grande marco foi a conferência, a 8ª Conferência de Saúde, em 86, que trazia como um dos temas a saúde como direito, né? E que gerou um relatório que serviu como subsídio para que os deputados, os parlamentares na Constituição elaborassem a seção 2, que é aquela da saúde, que aí a gente chega, onde fala aqui na Constituição, criando então a questão da participação comunitária como sendo um dispositivo constitucional. A gente passa a ter isso lá no artigo 198 da Constituição. E aí a gente vem num grande processo de aumento da garantia da participação comunitária na área da saúde em diversas frentes, não só com algumas patologias, mas também em outras áreas, em geral, assim, da sociedade, a participação comunitária é muito reconhecida. O problema se dá, e eu acho que é isso que essa questão talvez queira que a gente reflita um pouco mais, é que nesse processo de avanço ele vai até o ano de 2019, quando, então, a gente tem a edição de um decreto, que é o 9759, que ele marca o maior retrocesso na história da participação popular e do controle social no Brasil, porque ele extingue com um único decreto diversos grupos de trabalhos, comitês, conselhos, tudo que contava com a participação da sociedade civil e que tivesse sido criado até 2018. O decreto, ele chega a revogar, inclusive, a Política Nacional de Participação Social. Então, ele foi uma ruptura muito grande com todo o avanço que se teve de participação comunitária. Foram mais de uma centena de colegiados que foram extintos, inclusive atingindo alguns a tuberculose, como foi o caso que a gente tinha o Comitê Técnico Assessor, que a sociedade civil também fazia parte, junto com a academia e outros participantes, e também foi extinto, e a gente ficou sem essa instância de diálogo que se tinha com o poder público, né? Porque todas essas instâncias, elas faziam exatamente o diálogo da sociedade civil com o poder público. Mas eu falei tudo isso, então, para dizer que hoje a gente tem muito mais desafio do que há 30 anos, né? Porque se lá a gente vinha
crescendo na questão do reconhecimento da importância da participação comunitária, hoje isso não tem. A gente tem que pensar, então, que num agravo como a TB, que ela precisa efetivamente dialogar com diversos setores, com políticas que realmente elas sejam intersetoriais e que respondam aos determinantes sociais em saúde, a gente vê que a participação comunitária ela é essencial e a gente não tem conseguido fazer isso no momento que precise ter um diálogo junto com a gestão de uma forma que seja institucionalizada, né? A mobilização social ela é fundamental para tensionar tanto a criação de novas políticas que vão refletindo o que vem tendo de mudança na sociedade, como também para que se tenha a manutenção e a efetivação das políticas existentes. Mas eu acho que de todo esse cenário que a gente vive nesse governo, a gente teve um pouquinho de avanço que foi com a publicação da Instrução Operacional número 1, em 2019, que orienta sobre a atuação do SUAS em articulação com o SUS no enfrentamento à tuberculose. Depois, em 2021, a gente teve a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre os Ministérios da Saúde e da Cidadania, que também contempla os demais agravos lá do DCCI. E agora, nesse ano de 2022, foi celebrado um acordo de cooperação técnica entre a Secretaria Nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher e da Família e Direitos Humanos e as secretarias lá do Ministério da Saúde, a SVS e acho que a da Atenção Primária. O acordo que foi feito esse ano ele tem por objetivo a execução de estratégias de ações interministeriais para o enfrentamento do estigma, discriminação, violação a direitos humanos. Mas o que ocorre é que esses termos todos que foram assinados, eles não foram sequer construídos com a participação da sociedade civil. Então, assim, a parte de controle social feito de base comunitária, nós não temos. Isso não aconteceu no momento de se fazer esses acordos, e nem a gente, quando pega os termos de cooperação, a gente enxerga qual o papel da sociedade civil ali. Eu acho que o nosso papel agora, o que a gente precisa fazer é tensionar para que os acordos eles saiam do papel e venham a ser colocados efetivamente em ações na ponta, mas tensionar também para que a sociedade civil possa voltar a fazer parte dessas esferas de diálogos com o poder público, porque é ali que a gente vai conseguir influir e fazer alguma diferença. Sua resposta ela dá um retrospecto de todo esse último período, né, do que foi vivido em relação a esses retrocessos da participação comunitária, né, de todo esse processo que resultou na extinção e no encolhimento desses espaços, né, e de tudo que você falou que me chamou a atenção foi logo no começo, quando você disse da expressão diversas frentes, né? Na realidade, a sociedade civil ela vem gradativamente conquistando espaços em diversas frentes de execução da política pública, né? Né? Na área da prevenção, do tratamento, da comunicação, das relações internacionais, até da relação com o trabalho, com o parlamento e outras. Né? Talvez essa área de pesquisas, que é o que a gente atua mais diretamente, né, no nosso CCAP, ela ainda seja uma frente nova ainda, né? Então, eu queria saber um pouco da sua opinião em relação a isso, né? Como é que você entende esse tema dessa pesquisa em TB, do engajamento comunitário, da participação da sociedade civil, né? Você acha que isso o que precisa para ser ampliado e para que se tenha nova estratégia de acompanhamento mais efetivo dessa nova frente de trabalho? Acho que um excelente exemplo é a atuação do CCAP mesmo, né? Eu acredito que os comitês comunitários eles sejam, sim, uma importante ferramenta, uma estratégia, não sei, de aproximação da sociedade civil com a discussão da questão de pesquisas e inovações. É uma forma de fazer com que essa discussão, que por vezes ela é muito mais técnica e árida, ela consiga dialogar com as diferentes pessoas. Aquilo que o CCAP se propõe a fazer, de dialogar com as diferentes pessoas, eu acho que é fundamental. Eu penso que ofertar espaços de formação, cursos, propor reuniões, divulgar mais o trabalho e uma coisa que eu acho que também é essencial é renovar os quadros, é conseguir trazer gente nova o tempo inteiro para essas discussões. Então, assim, é conseguir ampliar, fazer com que mais pessoas conheçam o que é o CCAP e possam também fazer parte e começar a fazer as discussões com esse outro olhar. Eu acho que é difícil a gente conseguir novos ativistas e ter instâncias de formação que sejam permanentes, né? E aí, com isso, a gente acaba tendo pouca renovação e aí expande menos do que o que seria o ideal para conseguir levar um tema tão importante como é a questão das pesquisas para fora daquele grupo que normalmente tem feito. Então, Márcia, tu colocas muito bem, né? O engajamento
comunitário para o acompanhamento de pesquisa, ele é um desafio que tem múltiplas dimensões. Então, exige também que a gente desenvolva ferramentas que deem conta de responder a isso de forma múltipla, mas também integrada, né? Que consiga integrar esses diferentes setores e atores que estão presentes nesse contexto. Uma das questões que eu queria te falar é que a gente sabe que a parceria com outros setores, né, e outros segmentos e outros atores implicados nesse contexto das pesquisas, né, como academia, iniciativa privada, gestores, é fundamental para que o tema de pesquisas em TB tenha ampliado sua relevância de mobilização. No entanto, a gente continua enfrentando inúmeros desafios e os interesses nem sempre são comuns e a participação comunitária nem sempre é incentivada e valorizada. Então, além de transcender essas barreiras que as comunidades enfrentam para realmente conseguir fazer um acompanhamento qualificado das pesquisas, a gente ainda encontra, né, inúmeras resistências junto a outros setores. Como que tu vê, assim, como firmar parcerias garantindo a integridade da missão do movimento social e influenciando para que a voz do usuário no SUS seja ouvida? Então, né, eu acho que essa pergunta aí é o grande desafio, assim, de como fazer. Eu acho que a gente precisa de instâncias de formação. A gente precisa de instâncias de formação para ativismo, precisamos fomentar a prática de advocacy, de incidência política. Nesse momento que temos tanto retrocesso com políticas afirmativas, é difícil de pensar na parte da parceria mais efetiva com a gestão, sem que sejam traçados limites muito específicos, né? Quando tu coloca ali como é que a gente pode fazer isso garantindo a integridade da missão do movimento social, no atual momento em que nós temos, sim, um retrocesso, com essa parte toda que fala com as políticas mais afirmativas e que fala muito com aquilo que a gente trabalha, pegando populações que têm diversas situações de vulnerabilidade e que acabam sofrendo muito estigma, se torna muito difícil e a gente acaba tendo que traçar esses limites, eu acho que de uma forma muito específica. Já a parceria com a academia e com o setor privado, eu acho que o problema é a gente passar por um processo de convencimento e reconhecimento. Eu acho que tem que ver as duas coisas para todos os lados, assim. Tanto a sociedade civil, que em muitos pontos não está acostumada com o diálogo com a academia e com a proximidade que pode desenvolver com a academia, como com a iniciativa privada, mas também um reconhecimento das ações que são feitas pela sociedade civil por parte da academia e também da iniciativa privada. E também é um momento de fazer articulações que sejam mais sólidas, né, baseadas realmente nos resultados de atividades que já foram desenvolvidas, e isso sim, são atividades históricas, há muito tempo elas são efetivas, não tem como se contestar que a resposta que a sociedade traz na questão do crescimento e da formação da resposta para o enfrentamento da tuberculose, ele é efetivo. O que a gente precisa é alinhar isso, estar tanto aberto para pensar com um novo olhar com novos parceiros, como também de apresentar aquilo que a gente pode potencializar. Muito obrigado, Márcia, pela sua participação, pela sua presença e colaboração nesse assunto tão importante que estamos tratando, né? Hoje também temos a satisfação de ter a presença aqui do ativista Carlos Basília, do Rio de Janeiro, né, que é psicólogo e coordenador do Observatório Tuberculose Brasil, entre outras coisas. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação. Pode se apresentar também? Olá a todos e a todas. Eu agradeço o convite, saúdo a todos, enfim. Acho que é um momento importante, né, de trazer essa discussão, né, da participação do movimento social, né, do ativismo dentro do campo da pesquisa, até por conta do momento, né, a nível global, e em termos de Brasil, o desafio que temos em relação ao enfrentamento da tuberculose pós-pandemia ou, né, ao longo ainda, né, das variantes da pandemia da Covid-19. Obrigado, Carlos. Aqui, qualquer livro que se lê sobre a história do movimento social no Brasil, a gente verifica que o movimento de tuberculose talvez seja o mais antigo em saúde, né? Já é mais que centenário aqui. Enquanto outros movimentos vieram na sequência, como o Mohan na década de 70, o movimento de AIDS na década de 80, o movimento de tuberculose já se organizava de forma bem diferente do que é hoje, né? Já no início do século passado. Você não estava lá, com certeza, no início do século passado, mas você já tem uma atuação de muito tempo aqui também nesse ativismo da tuberculose. E baseado nessa sua experiência larga de tanto tempo, eu queria te perguntar, né? Hoje, na situação que a gente vive, né, qual é os principais avanços que você nota que estão conquistados e qual o entendimento que você acha que as comunidades, as organizações e as pessoas afetadas têm sobre esse tema que esse podcast trata, que é o engajamento de pesquisa de tuberculose?
Eu destaco assim, 3 exemplos que talvez ajudem a ilustrar um pouquinho, né, sobre pesquisa mais dentro do campo da questão da tuberculose, né, e principalmente nesse momento que a gente retoma com mais força, né, e com mais retaguarda em termos de recursos e de ainda insuficiente, nós sabemos isso, né? O relatório da Organização Mundial de Saúde aponta, né, um gap, um subfinanciamento de mais de 50%, né, da demanda real de investimento para pesquisa na área de tuberculose, pesquisa científica, né, e tecnologia, para formulação de novos fármacos, métodos de diagnóstico e ferramentas para o enfrentamento da tuberculose, mas desde que a Organização Mundial de Saúde, né, na versão do Plano Global, né, definiu, né, a pesquisa como um pilar fundamental e com seus objetivos e metas a serem atingidos e perseguidos, a gente começa a reverter décadas de descaso, né, que levaram a tuberculose a ser incluída no rol das doenças ditas negligenciadas. Então, acho que a gente está vivendo um momento mais favorável, ainda que durante a pandemia da Covid-19 isso tenha sido de alguma forma prejudicado, porque grande parte do recurso estava sendo direcionado e que já estava planejado, né, para o investimento em políticas da tuberculose, foram transferidos, desviados para priorizar o enfrentamento da Covid. Mas agora a gente voltando aos patamares ditos, enfim, normais, né, em termos de saúde global, eu acho que a gente começa a resgatar isso. Algumas experiências que eu acho que interessantes, dentro do campo da tuberculose mais especificamente falando, é que a maior parte das pesquisas em tuberculose são de caráter biomédico e tem toda uma pressão aí de interesses internacionais, colocam seus interesses muitas das vezes à frente dos usuários e são eles que financiam, são eles que pagam. No caso, quando é o poder público que financia, no caso como o Brasil, que tem um sistema único de saúde, onde a maior parte da pesquisa básica, né, e do investimento em saúde se dá para a ordem do poder público, eu acho que esse papel do movimento social ele toma um caráter ainda mais incisivo, que é o do controle social, né? E aí, algumas experiências eu acho que são interessantes, que a gente já tem a nível histórico em relação ao campo da pesquisa de tuberculose, que o primeiro foi no projeto iCorta, da RedeTB, que foi uma iniciativa de capacitação, de treinamento sobre pesquisa para atuação em serviço. E, naquele momento, a sociedade civil aqui do Rio de Janeiro, o Fórum de Tuberculose, na época Fórum ONGs de Tuberculose, hoje Fórum TBRJ, foi contatado e sensibilizado no sentido de acompanhar, de participar de parte do treinamento, né, e de colaborar com a reformulação da linguagem, da metodologia, de alguma forma se capacitar, ao mesmo tempo também colaborar com o projeto naquele momento que tinha com aquele objetivo. Foram criados 2 grupos, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Do Rio de Janeiro nós participamos ativamente contra o Fórum Tuberculose e foi uma experiência muito interessante, mas que ela também mostrou alguns limites, né, nessa relação, né, entre a academia e o movimento social. Mas foi uma experiência muito rica e que merece ser registrada, por isso eu trago aqui do projeto iCorta. Nós tivemos, durante o projeto Fundo Global Tuberculose Brasil, que foi de 2007 a 2011, nós tivemos também a possibilidade de induzir pesquisa a ser financiada pelo projeto, e a gente conseguiu advogar para que, no campo da pesquisa, se inserisse pesquisa não só do ponto de vista biomédico, mas também de fundo social. E uma das pesquisas que foi contemplada com financiamento foi uma pesquisa coordenada pela professora Fabiana da Unirio, de enfermagem, sobre a relação do parlamento no Rio de Janeiro com o tema da tuberculose, né, por meio do Fórum de Tuberculose e a Frente Parlamentar de Luta contra a Tuberculose da LERJ. Foi interessante porque saiu do lugar comum, né, normalmente das pesquisas clínicas ou das pesquisas de bancada, para uma pesquisa mais do campo político, do campo social. Acho que ela merece ser registrada e em algum momento resgatada, já que nós temos hoje uma configuração de articulação com o parlamento muito mais ampliada e qualificada do que tínhamos à época dessa pesquisa. Uma outra pesquisa ainda também no campo do projeto Fundo Global, que eu acho que é interessante, foi uma pesquisa de informação junto à população. Foi uma pesquisa nacional, com questionários, para levantar o nível de informação da população sobre a tuberculose. O que era a tuberculose, o que causava a doença, como se transmitia, quais os principais sintomas, e principalmente sobre o estigma, o preconceito e a discriminação associados à doença, que ficou muito relevante no resultado dessa pesquisa. Existe uma publicação sobre essa pesquisa, que foi também, né, de caráter cultural, né, de caráter social, uma forte participação, né, da população em vários estados e municípios do Brasil. Então, essas 3 pesquisas eu acho que são interessantes para a gente ampliar no campo da pesquisa, não só para aquilo que é tradicionalmente, né, ofertado, mas como também nesse campo social. Acho que tem uma demanda muito grande em relação a isso. E é absolutamente fundamental a participação da sociedade civil em seus vários aspectos, né? Desde no caso das pesquisas clínicas, né, enquanto
os possíveis usuários das drogas, dos métodos diagnósticos, assim, das tecnologias novas, né, que estão sendo estudadas, estão sendo implementadas e outras que virão. Do ponto de vista também de saúde pública, né, do ponto de vista que essas tecnologias serão incorporadas ao Sistema Único de Saúde. Eu tenho participado de alguns grupos de WhatsApp e pelo Facebook de pacientes e ex-pacientes em tuberculose. E eu percebo assim, que tem um universo de experiência, de vivência muito rico em relação a como que as pessoas que vivenciam o processo de descoberta, né, de tratamento, de cura ou cronificação da doença, ou óbito, como é que elas vivenciam esse processo do ponto de vista social, familiar e humano. Eu acho que a gente precisa também trazer um pouco esse perfil para a discussão. Hoje a gente tem uma forte participação, né, de profissionais de saúde, de pesquisadores e até de ativistas, mas a gente precisa trazer um pouco mais a fala, a experiência, a vivência também dos pacientes e daqueles que vivenciam, que estão lá na ponta, né, que estão lá nas unidades de saúde, vivenciando o processo dessas novas tecnologias, desses novos esquemas de tratamento, porque eu percebo que há uma complexidade enorme nisso, que ela não tem tido a devida vocalização, a devida transparência, né? Os tratamentos que a gente tanto celebra, né, das novas drogas, muitas vezes na prática da tomada da medicação, ao longo de 6 meses, um ano, um pouco mais desse tratamento, existe aí uma série de dificuldades, uma série de angústias, uma série de processos, né, pessoais e coletivos, econômicos, clínicos, familiares, que a gente precisa também trazer como campo de pesquisa, né, para o campo da pesquisa, a gente olhar um pouco mais para essa questão. Então, Basília, tu trouxe diversos elementos, assim, que nos possibilitam que a gente amplie a discussão sobre esse tema, e eu pensei algumas expressões que tu usaste, porque para mim são bem simbólicas, né? Uma delas é a expressão estranhamento, né, que eu acho que ela traduz muito bem isso, né? O estranhamento das comunidades afetadas, né, pela tuberculose, e também o fato delas terem sido historicamente apartadas das definições das pesquisas em tuberculose no Brasil, não só no Brasil, mas também no contexto internacional, né? O quanto as comunidades afetadas, elas sempre foram colocadas como objetos ou sujeitos de pesquisa, e o quanto hoje a gente precisa construir e ressignificar esse lugar para que essas comunidades elas deixem o lugar de espectador e possam ser protagonistas nesses processos de pesquisa, tanto na participação desde a definição de quais são as temáticas que são fundamentais e que são estratégicas e que podem, de fato, impactar uma melhoria da qualidade de vida das pessoas em tratamento para tuberculose ou em ações de prevenção para tuberculose que sejam mais impactantes e mais efetivas, quanto podem atuar na incorporação de novas tecnologias para o enfrentamento da tuberculose. E aí vem uma questão que eu acho que é importante, assim, que o engajamento das comunidades no acompanhamento de pesquisa, ela passa por inúmeros desafios que a gente já colocou aqui, que é esse estranhamento, esse histórico de estarem apartadas desses cenários, dessa necessidade de uma qualificação ou de um conhecimento técnico para fazer um acompanhamento qualificado, mas também a gente percebe que existem outros desafios, que são desafios que, inclusive, a gente pode falar que são não só desafios técnicos, né, mas também desafios que se dão dentro de uma dimensão mais pessoal e até subjetiva. Quais seriam as estratégias para que a gente pudesse atrair essas lideranças comunitárias para participação no acompanhamento de pesquisas, sabendo que elas vão ter que lidar concomitantemente com outras demandas que muitas vezes têm, inclusive, a ver com a própria sobrevivência? Primeiro, acho que reconhecer que as comunidades, a sociedade civil como um todo, têm demandas próprias específicas fora do campo da pesquisa e que elas precisam ser consideradas nos estudos, né, na proposição dos estudos, a metodologia que vai ser utilizada, né, vindo com um construto teórico. O fato da academia sair do seu próprio espaço, né, e começar a conviver, começar a ter uma interlocução, né, e uma circulação, a palavra maior é essa, nos espaços do movimento social e nos espaços comunitários, é fundamental para essa aproximação, para a redução dessa estranheza. O outro é a gente olhar para as outras experiências nos outros países. A gente sabe que no caso além do CCAP Brasil, a gente tem um CCAP, né, em outros países que tem experiência interessante, tenho acompanhado alguns seminários, alguns webinários, né, até da TB Alliance em relação a isso. Eu percebo também que em outros países também estão construindo respostas interessantes. Para além da tuberculose também, em outros campos também, em termos de saúde pública, né, para a questão, por exemplo, na AIDS, né, você tem um histórico significativo, importante, muito qualificado, né, de participação
da sociedade civil, das pessoas vivendo com HIV/AIDS dentro do campo, né, de pesquisa. Então, assim, eu acho que talvez em algum momento seria interessante a gente chamar esses outros atores, esses outros protagonistas do campo da saúde, mas de outras patologias, de outros temas, para conversar, para trocar, para ajudar a afinar, aprimorar esse diálogo e aproximar mais com esses campos. E, principalmente, dentro desse campo da pesquisa, trazer a questão da saúde coletiva, né? Porque ela abre um campo, né, onde a sociedade civil se sente mais visível, se sente mais confortável, mais contemplada, onde ela pode colocar suas demandas em relação ao seu cotidiano, em relação à sua rotina, em relação ao seu dia a dia, né? Quanto organização, quanto comunitária, quanto movimento, quanto organizações da sociedade civil. Então, assim, ao mesmo tempo que a academia tem que sair da sua zona de conforto, acho que ela tem que ir mais no campo social. Aí, volto a dizer, o CAP tem feito um trabalho e o SimSTB extremamente interessante, acho que inovador. Eu acompanhei agora, inclusive, ajudei a fazer a ampla divulgação do documento elaborado, né, pelo CCAP Brasil e SimSTB, se posicionando, né, enquanto também controle social, enquanto grupo pesquisa e movimento social em relação aos desafios do enfrentamento da tuberculose no Brasil. E eu acho que é por aí. Eu acho que nós estamos dando os passos corretos. Nós estamos encaminhando. Talvez a gente não tenha ainda um guia, né? A gente não tenha um mapa todo desenhado, mas eu acho que intuitivamente, empiricamente está encaminhando na posição, em direção correta, né? De criar uma cultura. A gente precisa criar uma cultura, né? Não é só um formato técnico, metodológico, é criar uma cultura, né? Criar uma ambientação onde a academia, o pesquisador, o usuário, o cidadão, as instituições não governamentais, elas se sintam parceiras. Acho que também frustra e isso também desmotiva, né, que mais pessoas participem de pesquisa, porque assim, qual é o sentido da pesquisa para essa pessoa? Se ela não tiver uma concepção, uma noção, né, mais complexa, né, de todo o sistema, todo o processo, né, relacionado à produção científica e de seus possíveis produtos, ela não consegue antever, ela não consegue articular que aquela participação dela ela tem uma relevância e um desdobramento, seja em novo conhecimento, ou aperfeiçoamento do conhecimento existente, ou de novas tecnologias, ou sequer de acesso aos produtos da pesquisa. É bom lembrar de uma questão ética, né, que alguns países que investem pesado na pesquisa de produção farmacêutica sequer garantem a disponibilização e o acesso da sua população aos produtos. Então, o aspecto da linguagem eu acho fundamental para ser entendido, né? O que você acha que poderia ser uma estratégia para que o entendimento da linguagem científica ela pudesse ser ampliado para esses grupos? Eu acho que, assim, nós, assim, ao longo das nossas colocações, nós demos várias pistas, né, várias evidências. Aquelas pesquisas, né, qualitativos no campo de saúde coletiva e no campo mais social, ouvindo mais demandas também, levantando demandas, né? Não só aquela questão que o pesquisador já tem pronto, que foi demandada lá pelo financiador, pelo Instituto de Pesquisa gringo, né, ou pelo Ministério da Saúde, mas em algum momento se colocar para ouvir quais são os desafios para as comunidades no enfrentamento à tuberculose. Acho que sairiam coisas muito interessantes como campo de pesquisa, como campo de estudo. Ouvir os protagonistas, os atores desse processo, quais são as suas questões, quais são as barreiras que você tem que enfrentar, quais são os desafios, quais são as estratégias que eles utilizam. E a gente está no campo social, pesquisação, onde o processo da pesquisa é formulado desde o início até a sua conclusão, publicação e resultado, com os sujeitos, né, com os protagonistas da pesquisa. E é diferente bastante quando a gente está discutindo as pesquisas de ordem clínica, né, por exemplo. Não só pensar nas opções formais, né? Eu vou capacitar, eu vou treinar, são necessários, têm o seu lugar, mas pensar em novos formatos e metodologias que são usualmente utilizados dentro do movimento social e que têm uma melhor forma de diálogo, de aproximação, de participação. Da mesma forma como a gente faz isso com outros temas, a gente pode fazer com temas de pesquisa também. E a questão da participação política, acho que é importante o movimento social perceber que o pesquisador não é um sujeito distante, ele não está alienado do processo social e político que os movimentos sociais militam e atuam. Essa declaração agora do CCAP, né, do SimSTB, conjunto, para mim foi absolutamente incrível e estratégico, na medida que faz uma provocação e dá uma resposta, baseado justamente nas discussões, nos encontros, nos estudos, nos debates que estão sendo feitos a nível do CCAP Brasil e do SimSTB, com os movimentos sociais, com os ativistas. Obrigadíssima, Carlos. Muito obrigada, Márcia. Foi um privilégio contar com a participação de vocês nesse nosso episódio do podcast. Este foi mais um episódio do podcast Diálogos.
Obrigada a todos que estiveram com a gente até aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente curtiu muito fazer essa primeira temporada. Hoje a gente se despede, já com saudade, e espero que em breve a gente possa se reencontrar. Esse podcast é parte do Projeto Logos e conta com o apoio da Rede Brasileira de Pesquisadores em Tuberculose, a Rede TB, e o financiamento da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Até breve, pessoal! Diálogos, o podcast de comunicação, mobilização e advocacy sobre tuberculose.